Oi, queridos, nessa tarde o Papo Convida vai revisar algumas coisas do nosso interior, da nossa história. Hoje temos plateia, não vamos mostrar para vocês, mas tem pessoas importantes aqui conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho de coisas que a gente acabou fazendo no curso da nossa maternidade, da nossa paternidade, que a gente olha para trás hoje e fala: Uau, eu queria saber pequenos detalhes, né? Não coisas grandes, porque estamos entre pais dedicados que amaram e queriam dar a vida por seus filhos. Mas vocês acham que tem algumas coisinhas que a gente olha para trás e fala: se eu soubesse isso, ia ser bom, né? Oi, Débora, Lu, bem-vindas. Olá, quanto tempo! Então, gente, há 23 anos atrás, né, começou a nossa, há quase A 23 anos saga, atrás, começou a nossa experiência, a primeira, a segunda, há 20 20. anos atrás, então, quase que a gente não lembra o que a gente fez de errado, né, Lu? Porque a É gente verdade. deu Quase muitos acertou tudo. bons resultados. Mas com certeza, né, eu acho que todos nós temos se eu soubesse que a gente poderia comentar e dizer, eu acho que muito do que a gente pode ajudar as pessoas hoje está baseado nas nossas conquistas, mas principalmente nos nossos fracassos. Isso é sobre toda a vida, né? Sobre casamento, criação de filhos, sobre ministério. Eu acho que a gente aprende muito com acertos, mas aprende muito mais com os nossos erros. E coisas que nós fizemos com os nossos filhos quando eram pequenos, hoje a gente vê as pessoas fazendo, a gente pode dizer, ei, não funciona. Não funciona, olha como nossos filhos. Então, eu tô brincando assim, gente, porque a Ana tá ali assistindo a gente. Lu, agora a gente está indo para Origens, e quando a gente chega no Origens, a gente tem que lidar com os jovens adolescentes sobre coisas que aconteceram na história deles. E a gente acaba prestando muita atenção pelo resultado nas coisas que os papais podiam ter conhecido e que seria útil para a vida deles, né? Você também percebe isso? Com certeza, o Origens acaba sendo, para nós que trabalhamos, servimos lá, uma escola também, né? Porque a gente está vendo o resultado, as batalhas, as dificuldades, os erros e acertos dessa geração e não tem como não voltar, né, para trás, assim, nos pensamentos e olhar, bah, aqui também conheço isso, né? Até por coisas da vida da gente, né? É, Ah, se eu soubesse isso. eu quero começar, então, puxar o carro aí das coisas que a gente poderia ter feito diferente. Um dia o meu filho me chamou e falou o seguinte para mim: pai, você fez uma coisa errada, você dá para nós a ideia de que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, que a gente é muito especial. E eu acho que eu precisava saber que se eu me esforçar muito, eu consigo. Se eu for muito aplicado, eu consigo. Porque eu sempre tive a sensação que a vida era mais fácil por isso de ser dito: você é tão especial, você é tão inteligente, você é tão... Então, de certa forma, sim. Olhando depois, né, quando eu fui conferir nos livros e tentar me tornar um pouco culto naquilo que ele estava me ensinando sobre a minha paternidade, eu fui encontrar lá que tem um jeito especial, muito mais produtivo, de elogiar. Até num elogio dá para fazer melhor, né? Até no elogio dá para fazer melhor. Você quer que eu fale Pode sobre isso? falar. Eu acho que não só a gente, mas a maioria dos pais querem deixar o filho se sentir, hoje em dia principalmente, né, seguro com a sua aparência, seguro com quem ele é, seguro com o que ele sabe. A criança está sempre ouvindo que ela é boa, que ela é linda, que ela é maravilhosa. E justamente sobre esse é o fato de que nós entendemos que nós fizemos isso com os nossos filhos, né, sempre querendo colocar eles um pouco mais, se sentindo um pouco ainda melhor, e talvez eles precisassem perceber as áreas fracas onde eles precisariam crescer. Porque, como eu falei antes, né, a gente também aprende com os erros e com as faltas, porque a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor. E quando a gente deixa uma criança perceber que ela pode melhorar, que ela pode crescer no que ela está fazendo, isso também é produtivo, né? Elogiar ela, mas deixar ela saber que aquilo ainda pode ser melhor, sem que ela sinta que nunca está bom, né? Porque eu acho que tem as duas linhas que são finas, né? Então, fazer isso da forma correta e com equilíbrio, eu acho que é a chave, né? O primeiro ajuste do se eu soubesse. Se eu soubesse que a maior parte dos elogios precisa ser pelo esforço e pela atitude e não pelo resultado, eu teria feito alguma coisa melhor. Como funciona isso?
Ah, o filho chega com a nota 10. Ah, que maravilhoso. O filho chega com a nota 9. Ah, ainda podia um pouquinho melhor, filho, mas que maravilhoso. E algumas vezes a gente deixa de elogiar o fato dele se esforçar, né? Se eu ajudá-lo a perceber, filho, que legal que você está se esforçando. Olha como essa nota, né, recompensou o teu esforço. Porque aí no dia que ele se esforçar, e vai acontecer o dia que ele faz tudo certo, ele se esforça, mas ele não consegue ter aquela nota boa. Então isso não força ele para colar, isso não força ele para esconder a prova, para esconder o boletim, porque, filho, eu vi quanto você se esforçou. Então vamos descobrir aonde que deu problema aqui, a gente vai ajudar, porque se a gente elogia sempre o resultado, a gente diminui o processo. Então, se você tem os seus filhos pequenos, ou mesmo, isso serve também para adultos, isso serve também para um ou outro, né? Para a vida da gente. Nós precisamos ter... A vida é um somatório do que fazemos no dia a dia, e se o que fazemos está certo, ainda que os resultados não estejam chegando hoje, vão chegar amanhã. Mas quando a gente foca nos resultados, a gente torna tão difícil, porque tem homens excelentes que ficam sem emprego e não têm o resultado para mostrar. E aí eles se sentem frustrados, porque a aceitação para eles é resultado. Ou pessoas de boa índole, pessoas esforçadas, que em momentos da vida não têm resultados. E se a identidade dele tem a ver com resultados, é sofrido. Mas se tem a ver com fazer o certo, dia após dia, com intensidade, isso pode ser muito mais produtivo para as crianças e para todos nós. É verdade, eu acho que enquanto você pensava ali de elogio, eu sairia um pouco do elogio para falar do encorajamento, né? Uma coisa que o Marcos sempre fez lá em casa era assim, se um dos filhos falasse, tentava fazer alguma coisa lá, seja numa tarefa, ou né, tarefa de escola, ou alguma outra coisa, e dizia, não consigo, não dá, não consigo. Tipo, tentava um pouquinho e parava. O Marcos tinha assim, o jeito de dizer, como não consigo? Não, você ainda pode ir um pouco mais. E eu vejo assim, o resultado disso na vida de um dos filhos, especialmente, que o Marcos pegou mais firme nisso. Ele faz até ele não esgotar, ele tem essa força, esse ímpeto de ir no encorajamento, né? Continuar avançando. Isso. E se eu soubesse quanto isso seria valioso no futuro, eu cresci sem muito encorajamento. Então, eu lido com isso na minha vida como adulta, como, eu faço um pouco, se não está bom, eu tenho a dificuldade de dar um pouco mais, de permanecer, né? Então, eu não fazia isso com os filhos. Eu não cresci nisso, eu não percebi essa falta naquele momento. Então, eu tinha dificuldade e eu como que alimentei essa dificuldade, né, dentro de casa. E eu vejo assim que isso, se eu soubesse quão importante era, que na vida adulta eles iam seguir em frente, iam ter mais força, mais confiança, nem sei que palavra usar, né? Então você está dizendo que o paradigma do elogio precisa desse contorno estímulo. Falando de encorajamento, né? Você usou essa palavra perfeito, encorajamento. Débora, quando a gente vai para Origens, né, nós estamos aqui com jovens de 15, 16, 17 anos, numa jornada para rever a sua primeira história. Eles vão rever seus primeiros 15, 16, 17 anos de vida, 20 anos para alguns, ressignificar o que precisa ressignificar e decidir caminhos agora para eles mesmos, né? E eu vejo que algumas mães têm dificuldade, porque são 20 dias que eles precisam para trabalhar isso no seu interior. Eu descobri que tem pais e mães, normalmente mais mães, que têm muita dificuldade de não ter o filho em casa por 20 dias. Descobrimos assustadoramente que tem mais pais e mães que têm essa dor do que os filhos de estarem lá, porque lá é muito estimulante, muito legal, muito divertido e muito conteúdo, então eles curtem muito estar. Mas aí começou a pegar aqui alguns pais, como é que tá meu? Posso ir lá ver, posso dar um beijinho, posso afofar o travesseiro. Quando é que aquilo que nos protege vira a nossa prisão? Eu acho que tem vários motivos, né, pelo qual os pais se comportam dessa forma. Eu acho que
às vezes, uma experiência onde vamos falar das mães, então, né, já que estamos aqui. Vai, inclui a gente Porque eu acho pra que ficar mais fácil. o problema maior é as mães. Eu acho que talvez quando eles foram desprotegidos e foram expostos, talvez a momentos onde se sentiram inseguros por não ter os seus pais perto, é como se eles transferissem para que aquilo possa acontecer com o filho, ou quererem, né, privar, ou impedir o filho de sentir aquele momento de insegurança. Ou eu acho que também tem aquela situação onde o pai fica dependente do filho, né? Eu também vejo situações de casais que de repente não sabem mais como se comportar e se relacionar sem o filho dentro da casa, né? Acho que Aí também, vai doer se você falar esse negócio. eu acho que também pega aí porque o pessoal da origem já são adolescentes, jovens, né? Então não são mais, boa parte nem tem mais irmãos pequenos, né? Poucos, enfim. Então eu acho que às vezes os casais focam tanto nos filhos, na vivência com os filhos, na suprir a necessidade dos filhos, que eles acabam esquecendo de si mesmos, né? Então essa dependência emocional que acabam tendo dos filhos também provoca esse medo de ficar longe, né? Uau. Porque uma coisa é se o filho vai fazer uma viagem, você fica preocupado, o filho vai estar longe, o filho vai estar num ambiente estranho, né? Mas hoje eu estava falando para uma mãe, que ela estava, né, estou pensando ainda, a gente não decidiu se vai enviar ou não. Eu estava falando para ela, olha, se a tua filha tem dificuldades e você está pensando se ela vai aproveitar lá pelas dificuldades que ela ainda tem, com certeza ela estar exposta à informação, a relacionamento, a ser cuidada por pessoas que estão se preparando para isso, em 20 dias vai dar mais para ela do que ela ficar em casa, exposta às mesmas dificuldades, ao mesmo relacionamento familiar, né, as mesmas questões de internet, celular, que é uma das coisas que está pegando, né, enfim. Então eu fico pensando assim, qual é a raiz desse temor dessa mãe, desse pai, né? Tipo, tem alguma coisa por trás que não está sarada, né? Vamos para a expressão blow my mind. Você explodiu minha cabeça agora. Eu comecei a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado. A gente está dizendo que os jovens deveriam ir para Origens porque é a melhor imersão para transição para a vida adulta, sem dúvida, que hoje é oferecida no nosso país. São 20 dias onde o foco é a transição para a vida adulta. Mas o que eu não tinha pensado é que se você ainda não entendeu a importância dessa transição lá e ele aprender, você precisa de uma prévia, o que é se relacionar com esse ser que está aí na sua casa, que você chamava de esposa ou marido, que ficou do outro lado da parede, chamado filhos por tantos anos, e agora você vai ter uma oportunidade de 20 dias de reencontrar, né? Você já foi mexer num guarda-roupa e achou uma bolsa velha lá e falou, uau, que linda essa bolsa, esqueci que eu tinha isso. Tem alguns que mandam o filho para a origem e falam, uau, que lindo esse marido, esqueci que eu tinha isso. Porque ficou lá escondido no Eu disse armário hoje da para uma mãe, Uau, pensa que Débora, você vai ter 20 dias de folga do teu filho. Uau, né? Mas que oportunidade para os casais descobrirem um momento para si, né? Eu acho que esse envio dos filhos, né, especialmente para as mães, que eu acho que pega mais nas mães, pelo que a gente tem visto até agora, fala mais da mãe do que do filho. Fala muito mais da mãe, porque não vimos nas edições anteriores do Origens, nunca vimos um filho tá lá assim com uma crise, uma dificuldade, choro. Eu não aguento longe, fica longe. Saudade da mãe ou do pai, eu não estou me sentindo confortável que cruel, aqui. Lu. Então, mães, se liguem. Que cruel, Lu. Não, eu quero contar. O sonho da mãe é que o filho estivesse chorando. Pois é, mas olha, Só essa que é a não, vida né? real, só que não. Que não. Eu lembro no primeiro Origens, onde a gente teve uma situação muito atípica, né? Onde começou Origens e os principais que estavam coordenando e tudo mais pegaram Covid. E aí nós tivemos um trabalho diferente, né? Um aperto diferente. E aconteceu que foi um efeito dominó entre os jovens, os adolescentes lá. Penso que nem lembro direito, uns 30%, Eram 42, acho, né? E a gente tinha dois grupos, os que pegaram Covid e os negacionistas. Porque todo mundo pegou Covid lá nessa época. Mas oficialmente uns 25 dos 40. Então imagine, né, esses pais, essas mães, quando recebiam essa notícia em casa, alguns, né, de fora da própria cidade e tal. Mas o que me chamou mais atenção foi uma mãe
que foi lá num final de tarde, né? Como a gente tinha as ministrações para os pais lá à noite, então ela chegou para a ministração dos pais, e os jovens estavam em outro local e tal, e ela pediu que queria ver o filho, nem que fosse da janela, se o filho estava dentro do refeitório. Eu falei, então vem cá comigo, porque ela estava muito preocupada que o menino tinha avisado... Estivesse sofrendo lá. Isso, sofrendo e tal, e o menino com Covid, tá? Eu levei ela... Ele veio assim, né, num lugar onde eles conseguiam se falar, mesmo de longe e tal. Ele não deu nada de bola para ela. Mas eu fiquei até com pena daquela mãe naquela hora. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela chegou lá nessa situação, porque de manhã ele tinha avisado que estava com Covid. Só que 1 hora e meia antes dessa mãe chegar lá, esse rapaz, esse jovem, esse adolescente, ele era bem adolescente, estava jogando bola com outro na frente, ali onde param os carros no lugar. Então, e eu contei isso para ela. Eu falei, olha, pode ficar tranquila, o teu filho tá com Covid, mas ele estava jogando bola aqui. Eu cheguei com o meu carro, tive que parar porque eles estavam tão distraídos jogando bola. Então, só para você ter uma ideia, mãe, que ele está tudo bem, mas ela ficou apavorada. Mas o filho estava lá jogando bola com Covid, e não porque faltou cuidado, não, porque ele estava bem. Estava muito bem, estava disposto e tal. Interessante, né? Mas a gente precisa resgatar a nossa identidade, né? Porque às vezes a nossa identidade materna, ou paterna, ela engole a nossa identidade enquanto ser, enquanto marido, enquanto qualquer outra coisa, porque graças a Deus é tão forte, né? É incrível. Paternidade, maternidade são incríveis, mas a gente precisa manter a nossa identidade como indivíduo. E a gente sabe que a saúde emocional de um adolescente, de uma criança, também está ainda ligada à saúde emocional dos pais, né? Então eu vejo que quando uma mãe está fazendo talvez até de uma forma inconsciente, né, essa transferência da sua vida para a vida dele e acabando nesse lugar de dependência emocional de um filho, isso está prejudicando o filho, né? Então, eu acho que talvez a gente pudesse até pensar em incluir um pouco nessa questão com os pais no próximo Origens, né? De falar sobre isso no curso de pais, porque é feito o curso de pais. Isso, vai ter Origens para os pais entre 8 e 28 de janeiro. Incluir esse assunto, né? Porque eu acho que ele é bem relevante e eu acho que ele ajuda os filhos também, né? Nossa comentarista, primeiro fala e depois serve a água, porque nós estamos, Deixa que eu sirvo nós estamos aqui pegando você. E você, então, o curso... Mas isso aqui é vida real, né? Nós estamos aqui, gente, cozinhando no calor, passando cedo, porque não der nem água para nós hoje. O que o nosso contra-regra fica falando no telefone e deixa a gente aqui suando aqui. Bem, vamos lá. Não é contra a regra. O Fabiano está dizendo que ele é a favor das regras, porque ele é um moço de boa família, bem crentão e tal. Glória a Deus. Ei, gente, vamos lá. Débora, mais uma coisa que você... se eu soubesse isso aqui, talvez eu teria feito de uma forma um pouco diferente. Ou muito diferente. Eu acho que a gente precisa falar a verdade com os filhos, né? Hoje, inclusive com essa mãe que eu estava conversando, ela estava me contando exatamente isso, né? Que ela tentou dizer para o filho, agora me fugiu o exemplo, né? Mas tentou dizer para ele, isso não é assim. E o filho, né, já está praticamente na pré-adolescência e falou para ela, assim, mãe, mas isso é verdade ou você está mentindo? Porque a criança já está começando a entender algumas coisas, né? E ela, pois é, acho que a mãe está mentindo mesmo. Se ajuda, ela teve mãe. que falar. Gente, tem uma história incrível. A nossa filha, uma vez com a avó, né? A avó disse, foi dar comida para ela, abriu a boca. Falou, não abra a boca assim que rasga a boca. Ela parou, olhou para a vovó e disse, vó, a boca rasga? Vó, a boca rasga? Não. A mãe ensinou que a gente deveria falar só a verdade, vó. Então, se a avó soubesse. Lembra disso? Sim. A avó está num lugar muito mais legal. Essa e outras histórias, né? Onde a boca não rasga mais. Mas eu acho que isso, desde que a criança é pequena, você dizer para ela o porquê sim, o porquê não, falando a verdade, eu acho que isso traz um lugar de segurança. Porque você acha que essa proteção pode
quando a criança entender que ela foi ludibriada, vai cortar a confiança? Eu acho que sim. Eu acho que a longo prazo, sim, porque depois a criança é como se ela fosse descobrindo que algumas coisas não eram como deviam ter sido e ela vai questionando se ainda são, né? Ou se ainda vão ser, ou até onde os pais falam a verdade. Então, eu acho que às vezes os pais têm dificuldades no relacionamento, ou estão passando por um momento financeiro difícil, ou mesmo um momento do relacionamento e ficam tentando esconder, ou ficam dizendo, não está acontecendo nada, não foi isso que o pai disse, ou não foi isso, não. Tipo assim, em vez de dizer, ó, nós estamos passando por uma dificuldade, mas nós estamos lidando Ou com isso. a eterna mentira para os filhos, né? Não, papai e mamãe não brigam. E daí falando, o que eu escuto? Não, é que a gente tá tirando as panelas do armário, né? Não vê que tá jogando um no outro lá, as crianças estão ouvindo. E aí fala, não, papai e mamãe não brigam, a gente só tava contando uma história. Ah, conta a história para outro, as crianças sabem sempre, né? Eu acho que isso de, às vezes, ter o conflito na frente das crianças e resolver atrás, né? É uma coisa que eu acho que pega bastante, né? Que quando a gente entendeu que isso... Fala de novo, porque isso precisa de um... A gente precisa ter highlight. a gente não pode ter o conflito na frente das crianças e resolver atrás, né? Estava falando hoje com essa mãe também pela manhã sobre isso. A gente precisa resolver, claro, não resolver tudo e conversar tudo na frente, mas mostrar para eles que a questão está sendo resolvida, né? E não fazer de conta que não aconteceu, né? Tipo, não sei se vocês entenderam o que ela está falando. Ela está dizendo o seguinte. Nossa, eu fui tão lesada assim. Acho que lesada é um pouquinho forte. Você foi sintética, meu amor. Algumas vezes o casal, ele discorda com grande energia na frente dos filhos. E depois eles têm aquela rusga e deixam correr o dia. E depois eles conversam lá no quarto ou no momento que os filhos não estão. E os filhos não veem esse acerto, os filhos só veem o momento de embate. E aí para os pais fica tudo bem, mas para os filhos aquela briga não terminou, porque eles ficam modo briga ligado. Os meus pais estão brigando. Passa uma semana e na cabeça deles os pais ainda estão brigando, porque não vem a notícia, olha, o papai ficou chateado, eu falei como não devia com a mamãe, eu pedi perdão para ela me perdoou, ela também falou comigo. Então, quando você tiver um conflito em frente aos seus filhos, necessariamente eles precisam saber que aquilo está sendo tratado com seriedade, que não tem risco, porque muitos filhos vivem na cabeça deles. Foi muito engraçado uma vez que eu e a Débora estávamos falando alguma coisa, e aquela vez realmente... a gente não estava, aquela vez a gente não estava brigando, mas era, porque tem isso, tem aquilo. E o Samuel era muito pequenininho, ele ficou olhando assim, né? E a gente fez sinal, tudo bem, Samu? E ele, vocês vão se separar? Da onde que numa família que nunca se ouviu, porque eu e a Débora, nesses 30 anos que somos casados, nenhuma vez na nossa vida pensamos ou falamos sobre isso, porque... nós casamos para sempre, né? Nosso casamento é eterno. Então, nunca ouviu, mas ele tem outros conteúdos. Da onde veio, da onde tinha vocabulário lá, não tenho ideia de idade, então eu não digo se era 3, era 4, mas era muito pequeno. Da onde veio esse sentimento de separação? Da onde veio... será que ouviu conversas de pessoas contando? Será que nós, talvez, falamos alguma coisa de outros que estavam passando por isso perto dele, mas a gente ficou tão surpreso com aquela... foi engraçado na hora, mas depois a gente pensou que aflição que uma criança fica imaginando que o pai e a mãe possam se separar, porque não tem morte pior para uma criança, né? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, isso é ainda mais comum, né, do que na nossa época. Sim. Tanto que uma mãe, essa semana, me passou exatamente Você atendeu muitas mães essa semana, né? Foi exatamente essa situação, né? Eles estão passando por uma dificuldade e ela disse que a criança veio perguntar para ela, né? Vocês vão se separar? Porque a maior parte dos meus amigos na escola os pais são separados, né? Então eu acho que essa circunstância hoje em dia acontece bastante, né? Sim. E a aflição da criança. Mas a criança que vê o pai brigar e não conhece o que acertou-se, ela sempre está em alerta, ela não descansa. E a gente sabe que o humor da criança, aliás, de todo ser humano, tem muito a ver
com questões físicas, metabólicas. A criança com ansiedade, ela tem uma descarga de cortisol e adrenalina desproporcional no seu interior. E aí ela bloqueia dopamina, ocitocina, serotonina, ela bloqueia as coisas boas, endorfinas, ela bloqueia a sensação de pertencimento, ela bloqueia a sensação de prazer, ela bloqueia a sensação de alívio, ela não consegue dormir porque ela nunca tem a sensação do relaxamento, porque ela tem sobrecarga de adrenalina e cortisol. Então ela bloqueia o aprendizado, ela bloqueia, além das sensações de bem-estar, ela bloqueia o que é cognitivo. A criança que vive um oferecimento, preparação de carros, ela tem um bloqueio nas suas funções cognitivas, na sua função de memória, no seu desenvolvimento de crescimento, porque ela está sempre com sobrecarga de adrenalina e cortisol. É a mesma coisa que pais que gritam com a criança. A criança está levando a sua vida. Quando recebe o grito, ela bloqueia e trava, às vezes, por 24, 48 horas, a capacidade da criança de responder bem a estímulos e aprendizado e memória. Então, a criança que vive a angústia de que, meu Deus, amanhã meu pai pode ir embora, minha mãe pode ir embora de casa, será que eu vou ter que fazer a comida sozinho, lavar minha roupa? Né? O que passa na cabeça de uma criança? Isso é muito sério. Isso a gente sabia, né? Quando, logo que nós tivemos os filhos, nós não passamos por isso. Mas na prática pastoral, nós vemos que talvez mais pessoas passaram por essa angústia infantil do que não passaram. Acho que isso essa gestão da emoção infantil é uma prioridade que está sendo resgatada, Lu. Eu acho que a maioria de nós pais não tem essa noção. Não tem essa noção. Eu acho que no tempo, por exemplo, há 28 anos, quando nasceu o meu primeiro filho, 25 quando nasceu o segundo. E hoje, nos últimos anos, nós temos muito mais fontes de informações confiáveis, de modelos, de conhecimento confiável, né? Então eu acho que hoje tem um resgate para quem quer, para aprender o que não sabia, para colocar em prática, porque na nossa geração se faltava não teve informação, isso, não né? era só querer, né? Não, eu estava pensando sobre essas coisas, assim, voltando no tempo, olhando, não se tem. Então, glória a Deus por um momento como esse do Origens, porque o Origens é para os filhos, mas é para os pais também, né? É para os pais, nossa, tranquilamente, não dá para dizer para quem é melhor. Isso, para quem é melhor, exatamente, não dá. Então, pai e mãe tem que estar lá, filho tem que estar lá, porque muda a história, muda para a eternidade, eu acho, a mentalidade, o coração, é uma semente muito preciosa. Então, se você mandar o seu filho para Origens, você vai ser convidado a participar conosco de pelo menos 9 momentos especiais em que nós vamos estar falando para os pais. Se você é de fora, a gente vai prover um acesso remoto para que você possa ver isso, porque nós vamos falar de coisas como essa e mais práticas, para quem é mais prático, no sentido de, olha, se você grita com seu filho, você vai ter um bloqueio por um tempo das condições melhores de aprendizado dele, até para as pessoas que querem saber mais, que podem saber da estrutura dessas químicas corporais, o que bloqueia. A gente pode falar um pouquinho também de neuroplasticidade, o desenvolvimento cerebral ao longo do desenvolvimento cognitivo e físico deles, quando a gente espera uma condição mais madura, quando o córtex pré-frontal não está completamente desenvolvido, ou a função da amígdala no cérebro que vai dar estímulos, que ele não pode julgar os estímulos, não porque é rebelde, não porque não serve, não porque não tem cabeça de vento, mas porque não é próprio daquela fase julgar com entendimento o que tem consequência, o que não tem consequência, o que pode levá-lo a risco, o que não pode levá-lo a risco. Por isso Deus deu pais aos filhos, né? Para que eles possam orientar nesse caminho.
Então, mesmo que você seja muito técnico e queira aprender profundamente, esse é o seu lugar, Origens 2024. E se você quer só saber, ei, só quero saber se eu grito ou não, você também vai estar suprido na sua necessidade. Débora, Eu acho que, na verdade, às vezes os pais querem que os filhos tenham a humildade de ir para lá, aprender, sair de casa, passar, né, algumas faltas, que às vezes o que pega para os adolescentes, não vou não vou ter as minhas coisas, não vou ter tudo que eu gosto de assistir, ou passar o meu tempo da forma que eu gosto, O ou nível de conforto. entregar um pouco das minhas férias. Então, para muitos a questão é essa, né? O que eu vou perder se eu for para lá? como se a série do Netflix fosse suspensa na volta. Eles não focam no que eles vão ganhar, alguns, né? Boa parte que já foi sabe o que acontece, então, né? Talvez isso possa falar mais a favor do Origem do que qualquer outra coisa, de que a maior parte deles quer voltar, né? E no segundo, boa parte estava lá de novo e quer ir pela terceira vez, né? Mas eu acho que se os pais querem ensinar para os filhos a humildade de ir lá para aprender, para se submeter ao processo, eles também deveriam ter esse sentimento de que eles ainda não sabem tudo, né? Eu acho que nós temos essa convicção, né? Nós estamos lá ajudando, ensinando, mas a gente sabe que a gente ainda tem coisas para crescer, para melhorar, enfim. E eu acho que se os pais forem para lá também com esse coração aberto de que, tá, em último caso, né? Se você soubesse tudo, você ainda poderia ir para lá para abençoar alguém, né? Tipo, é tão simples se pensar nesse formato. E alguém pode estar ouvindo e falando assim, uau, mas esses aí são muito metidos, eles acham que sabem tudo. Não, nós não sabemos tudo, definitivamente, mas nós temos uma vantagem. A gente sempre está no Origens. Então, todo ano a gente aprende muito. Todo ano a gente cresce muito. Porque as pessoas também que interagem com a gente, né? O Saulo... Qual é o sobrenome do Saulo que está com a gente? Navarro. Saulo Navarro, Deus Avelar, Douglas Batista, outras pessoas que têm tanto a acrescentar, a Ana Bernardo Batista, né? Tantas pessoas que estão, Fabiano Barbosa, pessoas que estão vivendo a vida de família de forma tão intensa. Então tem uma troca muito intensa, tanto com os jovens quanto com os pais. Queria que a gente falasse uma coisa. Eu aprendi e acho que gostaria de ter aprendido antes. Ainda deu para trabalhar um pouco isso, mas no começo da nossa história de paternidade e maternidade eu não sabia. Como transferir a responsabilidade de alguns sims e nãos para os filhos. Por exemplo, posso ir jogar bola? Você já fez a tarefa? Então, o sim ou o não dependem de uma resposta daquela criança. Então, ele vai entender que ele cava ou ele conquista o seu sim cumprindo o seu dever. Então, isso é uma lição que é sempre muito estimulante. Posso sair com a minha amiga? Você terminou o trabalho de química que você tinha para fazer? Não, mas eu faço de noite. Não, você se libera para sair ao terminar o trabalho. Quando é mais novo, você se libera para ir brincar ou assistir um pouco de desenhos ou um filminho quando você completar essa tarefa. Você se libera para ir lá para fora quando você terminar de arrumar sua cama. Então, permitir que eles conquistem alguns sims que você pode dar a partir de desempenho, de acordos de desempenho, é uma coisa que foi muito especial quando a gente aprendeu isso, né, Dé? Sim, com certeza, porque eu acho que os pais precisam se comunicar, porque você fica o tempo todo empurrando. E você vai falando para trás, minha lindinha, Queridinho. amada. Querem que eu saia? Eu acho que às vezes os pais não combinam os formatos de educação, de lidar com as circunstâncias. Pai tem que combinar com mãe sobre a educação? E isso também eu acho que é bem importante, né? Os pais conversarem sobre como lidar com as coisas, e no Origens a gente incentiva isso a ser feito desde criança, mas eu acho que principalmente na adolescência, né? Então, acho que quando os pais estão combinados, né? Não fica aquele negócio, seu pai, vai lá e pergunta para tua mãe. Ou a mãe sempre, vai lá e pergunta para o teu pai. Eu acho que quando eles têm uma mesma resposta, isso ajuda muito no processo, né? Papai, desculpa machucar você, mas se todas as tuas respostas vai e pergunte para tua mãe, você é uma frutinha que o macaco gosta.
Pode continuar, meu amor. Não, eu acho que ter já dentro da família esse estilo, né? De que a criança sabe que tem coisas a cumprirem para que ela possa conquistar, isso ser combinado entre o casal, isso vai ajudar a criança a entrar nesse formato, né? Entrar nesse estilo e também é um lugar de obediência mais fácil do que ficar brigando toda vez pelas coisas, né? Porque a coisa mais chata é você tentar convencer uma criança de que, né, você tem razão. E a gente vê isso acontecendo tão frequente, né? Os pais brigando com os pais com a criança como se fossem iguais, né? Acho que todos nós Entra na briga. já presenciamos Isso, aham. A mãe e o pai entram na briga com a criança. É isso que você está falando? Sim. Sim. Mas você está falando uma coisa aqui tão importante que É a que eu gente... achei que a Lu ia falar. Vai, Lu. Não, eu não ia falar, eu estava ouvindo. Eu acho que, digamos assim, o que eu vi no Origens é um resgate, um esforço, né, da equipe de tentar mostrar para esses adolescentes o valor da autorresponsabilidade. É. Porque muitos deles não tiveram isso em casa. Vamos lá. Aí, Débora, tem um outro ponto que você citou. Então tem que ter acordo entre o casal. Se não tiver acordo entre o casal, todo esse sofrimento vai ser transferido para a vida dos filhos, independente da idade deles. Agora veja, pensa comigo, Débora. Quando um só diz sim, outro só diz não, um vira o carrasco da casa e outra vira o queridinho, ou tudo isso é problemático. Mas eu costumo falar uma coisa para os pais, eu queria que vocês duas avaliassem até que ponto, ou se é plenamente verdade, ou até que ponto isso é verdade. Eu tenho dito para os pais sobre filhas adolescentes e filhos adolescentes que a forma com que eu trato a minha esposa é mais impactante na vida do adolescente do que até mesmo a forma com que eu os trato. Porque o modelo que eles vão procurar para a sua vida é o tratamento que o pai tem com a mãe. É o tratamento que a mãe tem com o pai. Porque isso é uma verdade incontestável, que a filha ou o filho, eles vão procurar ou negar completamente o padrão dos pais, e vão acabar errando nisso, ou eles vão procurar buscar aquele padrão. Então é muito comum que uma mulher que vive com um marido agressivo tenha encontrado de novo um pai que foi agressivo com ela acostumou com aquele tratamento e procura um marido que depois mas como ele era tão querido agora, mas ela já consegue saber, ela procura um padrão do pai lá fora, ou ela vê o pai, ela não se conforma que o pai não tratava bem a mãe, e daqui a pouco ela diz, meu Deus, como é que eu me meti num casamento igual dos meus pais? Ou o filho, né, a mãe é uma pessoa tóxica no sentido de sempre estar se lamuriando, e uma tristeza, e uma angústia, e o filho assim fala, não gosto disso na minha mãe, e com 2, 3 anos de casado, ele descobre que casou com a mãe versão B. Então, qual é a importância de como um homem trata uma mulher para o reflexo disso na vida dos filhos? Eu acho que a Deusa falou um pouquinho para nós disso lá, de como a gente vai construindo um modelo mental de acordo com aquilo que a gente viveu, né? Então, eu acho que quando uma criança enxerga as coisas acontecendo da forma correta dentro de um lar, ela vai criando aquele modelo. Então, ela vai aceitar aquilo para a vida dela. Ela não vai aceitar algo diferente, porque ela vai ter um padrão correto, né? Hoje, né, voltando à história da mãe que eu estava conversando hoje, ela estava me contando sobre um momento difícil que eles tiveram em casa, né, sobre ela acabou falando de uma forma errada com o marido, se expressando um pouco agressivamente na frente dos filhos, e depois ela, né, percebeu isso e pediu, conversou, acertou com o marido e foi lá, chamou os filhos e disse, a mãe queria pedir perdão, porque o que a mãe fez e a forma que a mãe falou não tem a ver com uma coisa que o pai tenha feito ou que o pai é. A mãe errou, a mãe tem situações na minha vida que foram marcadas de forma errada por causa da minha família, da minha infância, e eu ainda estou lidando com isso. Então, eu queria pedir perdão para vocês, porque eu quero ensinar vocês a forma correta de lidar com isso. E ela estava um pouco chateada por isso ter acontecido, né? E foi muito especial, porque eu disse para ela, eu sei que você está se sentindo um pouco culpada, mas eu queria que você entendesse como isso foi precioso para os teus filhos, porque você está construindo para eles um modelo de que a gente erra.
né? De que um casal erra, de que um casal às vezes fala errado um com o outro. Então pode pedir perdão para filho? Que às vezes a gente fica nervoso, a gente se expressa de uma forma errada, mas que eles precisam ouvir, filho, me perdoe, né? Porque eles vão aprender a pedir perdão quando eles aprenderem a perdoar, né? Eu acho que um pai e uma mãe ensinam um filho a perdoar quando assumem os seus erros diante dos seus filhos, né? Então eu acho que isso foi muito precioso. Você acha que quando os pais dizem assim, não entendo meu filho, ele não sabe pedir perdão, ele não volta atrás, ele é um cabeça dura. Com quem que eles aprenderam? Então eu acho que a gente assumir a nossa responsabilidade como pais, né? E perceber o que a gente está deixando de ensinar, porque a gente também não aprendeu, né? Então eu disse para ela, você não teve um pai e uma mãe que pediram perdão para você, mas você recebeu esses princípios do Senhor. Então eu acho que a gente vê tantas pessoas dizendo, eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Sim, pode. Se você receber isso do Senhor, você pode dar para os teus filhos, né? Então, desconstruir esse modelo de que aquilo que os teus pais não te deram, você não vai ser capaz de dar para os filhos é muito importante. Porque eu vi isso, né, acontecendo com ela. Ela tem recebido esse perdão da parte do Senhor, tem aprendido com a palavra e ela pôde colocar em prática aquilo que ela não recebeu, né? Eu disse para ela, a gente criar os filhos achando assim, que o casamento é perfeito e nunca tem conflito, e nunca vai ter uma discussão, e nunca vai ter um momento, né, que precisa de resolver, então, também não é real, né? Dizer, não, o casamento com Jesus, a vida com Deus, ela não tem conflitos, é mentira, né? Sobre isso também é o que eu falei antes, que a gente precisa trazer a verdade para os filhos e que sim, vão ter conflitos, vão ter contextos diferentes, a gente vai construir a vida junto, aprendendo a se perdoar, aprendendo a renunciar, aprendendo a valorizar o outro e aprendendo a dizer, eu errei e me perdoe, né? Vamos refazer esse conceito? Então é que bom se eu soubesse, né? Então o conceito anterior é, o que eu recebi dos meus pais é o que eu vou dar para os meus filhos. Eu não posso dar o que não recebi. O conceito melhor é, eu decido o que eu quero dar para os meus filhos. O que os meus pais me deram, eu agradeço. O que não me deram, eu vou buscar. Primeiro eu decido o que eu quero para os meus filhos. Depois eu vou somar aquilo que os meus pais me deram com aquilo que eu vou buscar. Porque eu posso buscar em Deus aquilo que não foi me dado, desde que eu valorize o suficiente os meus filhos, para me esforçar, para não ser só uma consequência do que fizeram comigo, mas isso chama proatividade, né? Eu vou fazer a mim mesmo, à luz do resultado que eu desejo. Esse trabalhar, você experimenta isso, Lu, de trabalhar você mesma e buscar aquilo que você entende que você precisa? Eu entendo melhor hoje do que na época que tive os meus filhos em idade de estarem dentro de casa, né? Então, se eu soubesse tudo isso que nós estamos falando aqui antes, né? Se eu soubesse que o tempo passaria tão rápido e que hoje a gente saberia tantas coisas que poderia ter posto em prática. Se tivesse esses momentos, né? Se tivesse podcast sobre paternidade. Se tivesse o Origens, falando bem claro, naquele momento, né? Muito teria ajudado. Então, a gente tem, acho que quando a gente está ali com os filhos entrando na adolescência, ou na adolescência, tem aquela momento de grande mudança, né? Em toda a dinâmica, e a gente fica tão perdido e tal. E como passa rápido aquele tempo. E talvez o último, né, provavelmente o último momento, os últimos anos da nossa grande influência na vida dos filhos, porque eles ainda estão conosco em casa. E esse tempo ele vai passar muito rápido. Então, se tem algo, até fugindo um pouco da tua pergunta, mas se tem algo que eu diria para esses pais, corram porque dá tempo. Hoje eu não tenho os meus filhos dentro de casa, então hoje aquilo que eu olho com pesar, puxa, se eu soubesse, se eu tivesse feito, está só nesse campo, né? De certa forma. Agora a nossa influência é a nossa oração. Isso, a nossa oração, é outra coisa. Mas muitos estão nessa situação assim, de estarem perdidos nesse último momento onde tantas demandas surgem, que é a fase da adolescência, e às vezes tem vergonha de pedir ajuda, não sabe por onde ir e tal, mas Deus tem proporcionado momentos como esse, né, e outros também, para que os pais possam crescer e resolver as suas questões e ter assim um trabalho mais eficaz na vida dos filhos, né? Não podemos esquecer que, embora realmente a infância mais tenra é a melhor terra a se plantar,
A adolescência é uma misericórdia de Deus na vida dos pais, porque pais conscientes com os filhos adolescentes têm o poder de ressignificar seus erros e acertos. E esse pacto familiar tem uma força muito... A gente pode ensinar a fazer isso. No Origens, eu acho que para os pais vamos fazer isso. A gente pode ensinar a ressignificar esse processo e dar cores completamente diferentes às nossas memórias. Assim nós terminamos o Papo com Vida, um pouquinho mais curto, à luz da água que está caindo sobre nós, dos nossos barulhos e do sorriso da nossa equipe técnica. E vem com a gente, porque tem muita história para a gente escrever. Últimas palavras, Débora, Lu? Pais, tenham esperança de que o Senhor está com vocês nos seus desafios, nas suas lutas, e sua família vai funcionar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Maravilhoso que Deus não nos trata como a gente merece, né? Deus é misericordioso, altamente gracioso, e por isso tem esperança para a nossa família. A despeito dos erros, tem esperança. É isso aí. Tá aqui mais um episódio de Papo com Vida, edições, né, ou fase especial Origens. Aí embaixo deve ter um lugar para você saber mais e se inscrever. Deus abençoe.